Dando início aos nossos trabalhos, consulto ao plenário se há alguma objeção a passarmos o uso da tribuna livre para, a partir desse momento. Não havendo qualquer objeção, convido a ocupar a tribuna desta Casa Legislativa o senhor Moisés da Silva Lima, presidente do Sindicato dos Trabalhadores das Empresas de Correios, Telégrafos e Similares do Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira e do Estado de São Paulo, que, a convite desta presidência, abordará o tema privatização e alto índice de contaminação pela Covid dos trabalhadores dos Correios. Senhor Moisés, o senhor tem o tempo de 15 minutos para fazer o uso da tribuna. Fique à vontade. Primeiramente, bom dia a todos e todas. Quero agradecer a participação aí, o espaço aberto aí ao vereador Paulinho, aos demais vereadores da casa. Quero agradecer a todos. Dizer que para nós, que somos trabalhadores dos Correios, que já durante um bom tempo a gente já não tem tido vida fácil dentro da empresa de Correios e Telégrafos, nesse período pandêmico, como nas demais categorias de trabalhadores do nosso país, por conta da pandemia, estamos passando por alguns períodos, vamos dizer assim, mais difícil ainda do que o que a gente já vivemos dentro da categoria de Correios. Então, foi nos dado o espaço aí para a gente falar em dois temas específicos, né? Hoje, a gente quer agradecer aí os trabalhadores dos Correios aqui da cidade de Jacareí, né? Mais precisamente da unidade do Centro de Distribuição do CDD Jacareí, que hoje estão há 7 dias em greve, por conta, podemos dizer assim, da irresponsabilidade da empresa de Correios e Telégrafos, que durante a iminência de uma pandemia não tem tomado sequer as medidas necessárias para não propagação do vírus. Digo isso não somente nos trabalhadores dos Correios, mas como nós somos uma categoria que faz parte de serviço essencial e é uma categoria que também está porta a porta do usuário, né, da população de um modo geral, as medidas são necessárias não somente para que os trabalhadores não venham se infectar, mas também para que a gente não transmita esse vírus para a população de um modo geral. Digo isso porque é o seguinte, a unidade aqui do Centro de Distribuição de Jacareí, da qual alguns trabalhadores se encontram aqui presentes, nesses últimos dias já tiveram mais de 4, 5 trabalhadores infectados, inclusive alguns outros afastados esperando o resultado do teste, e a empresa não tomou sequer nenhuma providência, certo? Que seria o afastamento da unidade, dos trabalhadores da unidade, a limpeza na unidade, o teste nos trabalhadores para que só a partir daí, com segurança, com o resultado negativo, os trabalhadores pudessem retornar ao seu posto de trabalho. Talvez, para a população de um modo, aqui da região de Jacareí, ache que os trabalhadores estão fazendo greve porque não querem trabalhar. Não, a gente sabe que nós estamos falando de um vírus que tem matado muitas pessoas, mais de 600 mil pessoas no país, e nos trabalhadores dos Correios não é diferente. Não sei se ainda é, mas durante muito tempo nós fomos a segunda maior categoria, com maior número de trabalhadores mortos por conta da pandemia. Aqui na nossa região, agora inclusive no mês de janeiro, na região de São José, morreu mais um trabalhador infectado por conta do vírus. Então, o que a gente quer do poder dos vereadores aqui da nossa região, da classe política do nosso país e da empresa de Correios, que tem uma responsabilidade para com esses trabalhadores, é que se tomem providência para que nós possamos exercer o nosso trabalho com qualidade e com segurança, certo? Que hoje nós não estamos tendo, né? Então, assim, hoje os trabalhadores permanecem em greve, ainda terá uma nova assembleia amanhã, isso para esclarecimento dos vereadores que estão aqui, né, da população da região aqui. Amanhã terá uma nova assembleia. Se os trabalhadores já se sentirem seguros o suficiente, possivelmente pode retornar ao trabalho amanhã ou não, isso vai ser deliberado em assembleia. Com segurança, retornaremos ao trabalho. Bem, quando foi nos dado o ponto aí para a gente fazer o uso da tribuna, como a gente já vem num trabalho constante, não somente por conta do vírus, mas como eu disse para vocês, a categoria de Correios, ela hoje vive um terrorismo dentro da empresa de Correios. Eu não poderia deixar de citar aqui, certo? E é óbvio que quando a gente vem à casa
uma Câmara de Vereadores que seja de Jacareí ou de qualquer outra cidade que a gente já esteve fazendo uso da palavra, a gente dialogar justamente com os vereadores, que eu acho que são o pontapé inicial de uma população, certo? Vamos falar de um deputado estadual, federal, já está lá para cima. O vereador, ele responde diretamente pelo seu município, certo? E a empresa de Correios, ela está presente em todos os municípios do Brasil. E nós não podemos perder a oportunidade de dialogar com esses vereadores, né, para que essa discussão ela se amplie a respeito da privatização dos Correios. Hoje eu particularmente vim a careta, né, com a camisa não à venda dos Correios, porque essa tem sido uma luta constante dos trabalhadores dos Correios. É uma empresa que já existe, vai fazer 360 anos de existência, é uma empresa que está presente em todo o território nacional, e quando eu falo todo o território nacional, não é presente de porta a porta na casa dos da população brasileira. Então, essa empresa que nós queremos dialogar com a classe política desse país, para que não se privatize, uma empresa estratégica, certo? Uma empresa que faz parte do patrimônio do povo brasileiro, e isso que nós queremos que vocês entendam. A gente sabe, inclusive já foi votado no plenário da Câmara dos Deputados, já passou, inclusive, para nossa surpresa, com uma grande quantidade de votos, e eu não consegui entender se é por falta de conhecimento ou se é por interesse de privatizar uma empresa como essa, certo? Existem algumas empresas no nosso país que elas são estratégicas para o país. No meu entendimento, estou falando isso não só como trabalhador dos Correios, estou falando isso como usuário dos Correios e como, vamos dizer, morador desse país, usuário de uma empresa que faz parte de todo o território nacional. Então, assim, se for por falta de conhecimento, a gente está disposto, inclusive tem sido feito um trabalho aí de esclarecimento à classe política, porque a gente sabe que, infelizmente, é a classe política que vai votar a privatização dos Correios. O projeto de lei 591 está na pauta para ser colocado em votação no Senado Federal, porque já passou na discussão na Câmara dos Deputados, e nós precisamos discutir para que os vereadores daqui hoje, que nós estamos especificamente aqui na região de Jacareí, que façam essa discussão com os senadores em defesa da empresa de Correios e Telégrafos. E aí eu posso citar alguns pontos para que vocês tenham um argumento para isso, porque eu tenho certeza que já é de conhecimento aqui da maioria dos vereadores, aqueles que se atentam. Privatização não é só simplesmente, vamos entregar tudo, vamos vender tudo. Não, eu acho que quando você chega ao ponto de privatizar uma empresa, você tem que colocar os prós e o contra para a venda de uma empresa. E aí, quando a gente está se tratando da empresa de Correios e Telégrafos, de uma empresa tão importante como essa, empresa de Correios e Telégrafos. Bem, o governo federal, os governos federais, porque essa já não é uma discussão só simplesmente do governo da atualidade, isso é uma discussão que já vem se arrastando há longo tempo, mas que se afunilou agora e já está a portas da privatização, né, no Senado Federal. Ele levanta algumas discussões que são feitas para a privatização dos Correios, certo? Que é a questão da ineficiência, da roubalheira que houve na privatização dos Correios. Ele pega alguns pontos estratégicos para que se jogue a sociedade brasileira contra a empresa de Correios e Telégrafos. Então, a gente tem que desmistificar esses pontos. Primeiramente, foi sucateada a empresa de Correios e Telégrafos já há um bom tempo. Eu estou há 21 anos nessa empresa. Eu lembro que quando eu entrei nessa empresa, existia uma regra dentro da empresa, que era o resto zero. Nós tínhamos, em 2014, 126 mil trabalhadores, certo? E nós conseguimos atingir, é óbvio que 100% de qualidade. Eu acho que nenhuma empresa, em nenhum lugar do mundo, vai conseguir a eficiência máxima, certo? Mas nós tínhamos uma eficiência, uma credibilidade, uma confiabilidade da população, certo? Altíssima. Temos até hoje. A empresa de Correios, o ano passado, acabou de ganhar alguns prêmios de qualidade pela sua logística. Então, assim, o governo justifica justamente isso, que o Correio hoje já não é eficiente suficientemente para continuar prestando um serviço público. Eu digo que porque, por exemplo, hoje a empresa de Correios, ela já é concorrente, em que pese que muitas pessoas achem que o Correio tem o monopólio de tudo. Não tem. O Correio só tem monopólio de carta, telegramas e mala postal. O Correio hoje é concorrente em mais de centenas de empresas. Aqui vocês moram numa região
centralizada que sabe, se não quiser postar no correio, tem inúmeras outras empresas para se postar. Mas se você for pegar a logística da distância, certo? O correio é aquela que tem o menor preço e é aquela que atinge todo o território nacional. Digo isso porque eu moro numa região de São José dos Campos, sou trabalhador de uma unidade lá, e nos bairros que tem um alto índice de assalto, as empresas privadas elas não chegam, elas postam justamente no correio. Isso significa que nós prestamos um serviço de qualidade. A outra questão é a questão do lucro da empresa e daquilo que foi subtraído da empresa através de pessoas de má fé, vamos dizer assim, certo? Olha só, a empresa, em qualquer empresa, você pega a empresa de Correios Pública hoje, que eles sempre batem na tecla, não, tem que privatizar para acabar com o roubo. Então, nós temos visto inúmeras empresas estatais aí que também têm o mesmo problema. Eu acho que existe uma solução bem simples, certo? É pessoas da própria empresa administrar a empresa, pessoas que são confiáveis. Nós temos trabalhadores que têm capacidade suficientemente para que administre essa empresa. E é óbvio que nós sabemos que as pessoas elas são corrompíveis, certo? Em qualquer âmbito e instância da nossa sociedade, elas são corrompíveis. Se puna aqueles que lesa, que seja da empresa de Correios ou que seja de qualquer outro segmento da nossa sociedade. Então, o que a gente quer é que o governo volte a investir nessa empresa. Nós estamos falando de uma empresa que, desde 2009 para cá, tem dispensado em números. Hoje, nós já estamos chegando quase a 80, ou menos de 90 mil trabalhadores hoje, de uma empresa que em 2014 era 126 mil trabalhadores, uma empresa que nós falava que naquele período era necessário contratar mais e não dispensar seus trabalhadores. Hoje nós estamos tendo, dentro da empresa, uma maior receita, certo, por conta da questão do Mercado Livre, do e-commerce, desses produtos que são comprados através da internet e uma menor quantidade de trabalhadores. E aí qualquer empresa, eu acho que dentro da casa aqui tem alguns que eu tenho certeza que tem conhecimento suficientemente para entender como é que funciona uma empresa. Se aumenta a sua demanda de serviço, tem que aumentar o seu quadro de funcionários para dar conta dessa demanda de serviço. Então o Correio tem feito o contrário, tem dispensado seus trabalhadores. De 2009 para cá já foram mais de 30 mil trabalhadores. E aí não tem como não trazer uma insatisfação para a sociedade. Porque quando você bate na casa de uma pessoa lá, ela vai falar assim, minha correspondência está chegando atrasada. Certo? De fato, não é culpa dos trabalhadores que hoje estão sendo penalizados pela população de um modo geral, porque não entende que isso está sendo um jogo político justamente para jogar a sociedade, para privatizar essa empresa. Então, esse breve período que a gente está aqui fazendo essa fala, a gente gostaria de pedir o apoio dessa casa, o apoio dos vereadores. Eu já conversei, inclusive, com o Paulinho, certo? Pedi para que ele fizesse uma moção por conta desses dois assuntos. A gente tem outros assuntos que, se a gente fosse falar, ficaria o dia inteiro aqui, mas eu acho que esses são os dois principais que a gente está abordando com a casa, certo? E pedindo o apoio de vocês. Sobre a questão da pandemia, certo? Eu não sei se o Paulinho encaminhou, mas se não encaminhou, eu gostaria que encaminhasse uma moção e um pedido, certo? Nós tivemos na secretaria, na vigilância sanitária aqui, fizemos um pedido para a vigilância, para fazer uma vistoria no prédio aqui da unidade do Centro de Distribuição de Jacareí, que fica aqui, eu não sei qual que é a rua aqui, mas fica aqui próximo, certo? Porque é o seguinte, nós estamos falando de uma unidade que tem mais de 40 trabalhadores, o ambiente é muito pequeno e não, olha, a gente está vendo aqui a divisão aqui da tribuna, certo? Está dividido lá por espaço, um espaço que é necessário para que duas pessoas estejam distantes. Lá na unidade dos Correios, não. É uma aglomeração total e é por isso que quando se infecta se infecta a maioria dos trabalhadores, como tem acontecido, não somente aqui no Jacareí, mas nas demais unidades da nossa região. Então, aí sim, a empresa não toma nenhuma responsabilidade. A gente está fazendo um pedido aqui à casa para que acione os meios necessários para que acione ou pressione o Correio a tomar alguma providência em relação a esses trabalhadores. Porque, como a gente estava discutindo hoje, os trabalhadores não querem retornar, certo? Sabendo que existe um risco de ser contaminado, de levar para os seus familiares. E o outro é um pedido de apoio. Eu gostaria que essa casa, certo, manifestasse o apoio em defesa dos Correios Públicos, para que a gente pudesse defender essa empresa. É óbvio que hoje a gente sabe da dificuldade que os Correios têm, certo? O que a gente quer é que o governo invista. Não é que invista
porque o Correio é autossustentável. O Correio agora declarou um lucro de mais de 2 bilhões, chegando quase a 3 bilhões de reais de lucro líquido. Nós queremos que volte a contratar, que volte a dar condições de trabalho para que essas pessoas que estão aí exercendo seu trabalho possam exercer com qualidade, com confiabilidade e trazer para a população aquilo que era antigamente. Você chegava na porta da população, do cliente, certo? E você via no rosto do cliente a satisfação do carteiro estar na sua porta, que a gente já não vê hoje. Mas, para isso, é preciso investir na empresa, certo? Não é, vamos dizer, desfacelar essa empresa para justificar uma privatização. Acho que é isso o nosso objetivo principal. Gostaria que essa casa fizesse uma moção aí de apoio, certo? Para encaminhar para o Senado Federal. Essa discussão, ela está prevista na pauta do Senado, ainda não tem uma data específica, mas está previsto a privatização dos Correios ainda nesse primeiro trimestre aí desse ano, e a gente espera que ela seja derrotada no Senado, enterrada de vez, que é para a gente ter, vamos dizer, um pouquinho de paz, pelo menos, nesse assunto, certo? Em nome dos trabalhadores dos Correios, em nome do Sindicato do Vale do Paraíba, eu quero agradecer aí a oportunidade aberta e conto com o apoio de todos vocês, ok? Obrigado.